Graça e paz, amado irmão, amada irmã, que a alegria do Senhor possa contagiar o seu dia. E eu quero dizer para você que não é porque é final de semana, mas que você possa ser impactado pela presença de Deus, trazendo alegria para o teu coração. Pois bem, estamos finalizando hoje uma série que tem como tema Livrando-se do Trono da Independência. E quantas vezes nós somos esse coração arredio, independente, que quer fazer as coisas, quer ser dono de si. E muitas vezes Deus nos coloca em situações não para poder colocar a gente lá para baixo, para destruir nossas vidas, não, mas para moldar o nosso caráter, para que a gente possa realmente compreender o que é depender de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre a história de um homem que tinha uma grande reputação. A palavra de Deus fala lá em 2 Reis, capítulo 5, que um homem chamado Naamã, que era capitão do exército da Síria, e a palavra fala que era um grande homem diante do seu Senhor, um homem de respeito. E através dele, o Senhor deu livramento aos sírios. E a palavra fala que esse homem era um herói valoroso. Ou seja, só qualificações. Ele era um herói, ele era um homem valoroso. Deus usou ele para dar livramento aos sírios. Era um homem respeitado. Era um grande homem diante do Senhor. Mas no final do versículo 1, a palavra fala, porém, ele era leproso. Então isso tudo desqualificava completamente aquele capitão daquele exército. Todas as qualificações que ele tinha caíam por terra. Porque a lepra fazia com que ele tivesse uma situação perante a sociedade de repúdio. E com certeza esse homem ele estava levando essa lepra por muito tempo escondido. Porque naquele tempo, quando a pessoa era identificada como um leproso, ele automaticamente ele tinha que ser levado para os leprosários, que eram locais longe da sociedade, para que a sociedade não pudesse ser contaminada por esses leprosos. Os leprosos eram considerados como a classe mais repudiada pela sociedade. A lepra naquela época era considerada como se fosse o pecado hoje, que nos traz separação de toda a sociedade, a separação com Deus. Então, a palavra de Deus fala que uma menina que servia a mulher de Naamã, ela chegou e foi um instrumento de Deus. Ela disse para aquele homem, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem de muita reputação, mas eu tenho a certeza que existe um homem lá em Samaria que pode restaurar a sua lepra. Então, aquele homem, ele pede cartas ao seu rei para poder resolver a sua situação. Então, esse homem ele vai até o encontro do homem de Deus, do profeta de Deus chamado Eliseu. Só que quando ele chega lá diante de Eliseu, e a palavra de Deus fala que Naamã ele veio com os seus cavalos, com o seu carro, ou seja, com aquela imponência toda, na porta daquele profeta humilde chamado Eliseu. E quando o profeta ele soube que aquele homem ele estava indo ali em busca da cura, Eliseu ele chega para aquele homem de grande reputação chamado Naamã e disse assim, Naamã, manda avisar para Naamã que ele precisa se lavar 7 vezes no Jordão e assim a sua carne vai ser curada dessa lepra. Só que aqui tem uma particularidade, porque além dele ter que se sujeitar para isso, para poder ser curado, se molhar todo ali, porque com certeza ele estaria ali naquele momento com roupas que dignificava a situação aonde ele tinha perante a sociedade, existia uma particularidade, porque o Jordão é um local muito sujo, um rio muito sujo. Então ele questiona aquele homem de Deus, será que não tem rios melhores
do que essas águas para que eu pudesse me lavar e ficar purificado. E a palavra fala que ele ficou indignado por conta disso. Então, os servos de Eliseu chegou e disse o seguinte para ele: vai, lava-te e você ficará purificado. Então eu fico imaginando aquele homem entrando primeiramente no Jordão ali. E ele pensando: meu Deus, a minha reputação. Meu Deus, o que é que vão pensar de mim? Porque aquele homem era um homem independente. Aquele homem, ele carregava dentro de si alguns defeitos que a independência gera sobre as nossas vidas. Então, a cada mergulho ali, tinha um pensamento na cabeça daquele homem: o que vão pensar de mim? Mergulhava mais uma vez. O que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou um idiota fazendo isso daí. O que vão pensar de mim? Me banhando nesse rio tão sujo. Só que a palavra fala que quando ele seguiu a orientação de Deus, quando ele decidiu ser dependente, aquela voz que veio aqui era loucura, mas era uma voz que estava quebrando a vida daquele homem por dentro. Ele foi restaurado. Então, qual é a lição que isso nos traz para a vida de hoje? É que quando você decidir obedecer ao Senhor, quando você decidir depender do Senhor, ainda que seja loucura aquilo que Ele pede para você, você vai contemplar a glória de Deus. Porque talvez essa loucura que Deus está te pedindo é justamente um processo para poder quebrar todo esse orgulho, toda essa imponência, essa capa que está diante de ti, que faz com que você seja independente, ou seja, não precise da ajuda de ninguém, porque você tem um status, você tem uma fama. Mas compreenda que nada daquilo que você tem vai ser necessário quando você for um leproso, porque aqui em Naamã a gente viu que nada daquilo que ele tinha foi suficiente para tirar dele daquela condição de lepra. Então nada daquilo que você tem vai fazer com que você tire essa condição, talvez do seu pecado, talvez desse afastamento que você tem perante o Senhor. Então, em nome de Jesus, que você possa ouvir a voz de Deus e obedecer, porque obedecer sempre vai ser melhor, principalmente quando nós obedecemos a voz de Deus. Que em nome de Jesus, que essa palavra seja bênção sobre a sua vida, que traga cura sobre a sua vida, que traga restauração sobre a sua vida e que todo o espírito de independência caia por terra em nome de Jesus. Que você aprenda a depender e que possa desfrutar, ainda que seja loucura, dessa dependência do Senhor, você possa colher resultados positivos sobre a sua vida. Essa é a minha oração sobre a tua vida, em nome de Jesus. Medita nesse descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo
no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, peça isso. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser livre